Muito boa noite a todos. Mais uma live com bate-papo com a Varenga. Já tem algum tempo que eu não apareço por aqui, mas por motivos pessoais. Tá? Hoje eu trouxe um convidado de Goiânia. Deixa eu já chamar ele acabou de entrar. Presente no ano passado e ficamos amigos desde então. Então é um especialista na área do consórcio. Ele acabou de entrar. Vamos lá, Neto. Nós tivemos hoje pela manhã, assim, muito rápido, foi uma coisa assim bem ligeira, e ele teve que voltar para a cidade próxima aqui, que se chama Rio Verde, e vamos bater esse bate-papo aí, vamos falar um pouco sobre consórcio. Márcia, muito boa noite. Matheus, muito boa noite. Deixa aí qual é a cidade que vocês estão nos assistindo. Luan Vitor, muito boa noite. Brasil, Spray, muito boa noite. Então vamos lá, gente. Sem mais delongas, a live já era para ter começado há 19 minutos atrás, mas por motivos pessoais nós vamos fazer agora. Boa noite, Matheus. Lucas, muito boa noite. Deixa aí de qual cidade que vocês estão falando. Então vamos lá, gente. Boa noite a todos. O bate-papo de hoje é com especialista em consórcio, com vários anos de atuação no mercado do consórcio dentro do Brasil e fora dele. Então vamos dar boas-vindas aí ao nosso amigo Eurípides Neto. Eu gosto de falar Neto, porque para mim é muito mais fácil do que Eurípides. Meu amigo, seja bem-vindo no nosso humilde canal. Tá? Aqui já são 19h20, nos Estados Unidos são 17h20 e em Portugal são 22h20. Então estamos falando com algumas pessoas hoje ao vivo, amanhã vai estar no YouTube, ou seja, muitas pessoas, a partir dessa live, vai ter vários acessos ao bate-papo de hoje. Então seja bem-vindo, a palavra é sua. Aí, muito obrigado aí, Varenga, por estar podendo participar aí dessa nossa reunião. Para mim é sempre muito bom estar participando. Eu vejo aí os seus bate-papos e eu acho que tem muito aí para estar cooperando aí com o pessoal. Para mim é satisfatório, tá? Então vamos lá, gente. Eu gostaria, o Neto, que você se apresentasse um pouco, fala da onde você é, qual foi a sua virada de chave, antes de você tornar esse especialista em consórcio, o que você fazia antes? Que é para que as pessoas possam pegar um pouco desse gancho seu, pegar um pouco dessa virada e falar, poxa, se o Neto conseguiu chegar até onde ele chegou, eu também posso. Qual foi sua virada de chave? Fala um pouco da sua história para a gente entender um pouco, para a gente aprofundar mais nesse universo do consórcio. Ah, primeiramente, eu me chamo Eurípides Silveira Neto. Muitos aí me Boa. chamam de Neto aí, dentro da empresa mesmo onde a gente atua. Todo mundo é Neto, é Neto. Eu já tive aí alguns apelidos na minha família mesmo. Alguns me chamam de Tato, os mais antigos é Eurípides. Então, assim, tem vários apelidos carinhosos aí. Então, Alvarenga, eu comecei a minha vida trabalhando muito cedo. Eu comecei trabalhando nas empresas aí do meu pai. Então, a gente sempre teve a cultura de estar, desde de mais novo, nas férias, começando a trabalhar ali para estar conseguindo guardar recursos, para estar conseguindo ali fazer um pé de meia. Então, a gente já teve essa cultura ensinada aí pelo meu pai. E nesse percurso, a gente foi estudando e me formei em administração. Na época que eu formei para administração, a ideia mesmo era estar administrando e trabalhando dentro das empresas aí do meu pai. Com o passar do tempo, a gente sabe que tudo na nossa vida, a gente tem que estar sujeito e preparado para qualquer mudança. E no meio dessas mudanças que aconteceram, eu tive que mudar um pouco o meu foco. Começamos aí dentro das empresas, comecei desde do primeiro trabalho ali, do mais simples até o mais complexo, passei por todas as áreas da empresa e sempre aprendi um dilema aí com meu pai sobre não importa o trabalho que você for fazer, sempre dê o seu melhor, sempre seja o melhor no que você faz. Então, assim, isso pra gente foi criado e ensinado, doutrinado desde criança. Então, a gente sempre se esforçou muito, nunca tivemos problema com o trabalho. Eu sempre fui um cara que acordava cedo e trabalhava até tarde, de uma forma que hoje eu até brinco.
que eu falo que já fiquei foi surrado, né? Que já acostumou tanto. E quando não estou fazendo isso, eu sinto um sentimento de estar fazendo algo errado. Não, mas o que que foi? Você está aí na sua casa, está fazendo alguma coisa errada? Então a gente desenvolveu essa cultura. Formei em administração e trabalhei um bom tempo dentro da empresa do meu pai. E foi quando eu tive a primeira experiência dentro da minha área, que hoje a gente trabalha com essa parte de consultoria, mas principalmente com a parte também de fazer projetos em cima de consórcio. E nessa época eu aprendi duas coisas que eu faço hoje, comecei a aprender. A primeira, a consultoria, foi ver todas as dores, né, do empresário, que a gente passava as dores, a gente também tinha as dificuldades e também tínhamos os benefícios. E a partir daí, eu comecei a entender o que que era realmente uma consultoria, como que eu poderia ajudar, não o empresário naquela época, mas nós, né, a nossa empresa. Era algo que a gente todos os dias pensava, a gente passou, tivemos aí um divórcio aí do meu pai e da minha mãe, então nós passamos aí por uma dificuldade financeira, na época, uma desestruturação que juntou não só a parte profissional, mas também emocional. E aí a gente tinha que pensar todos os dias, eu era muito novo, eu tinha 18 anos, 17 anos, e eu tinha essa responsabilidade todo dia chegar em casa e falar como que eu vou conseguir ajudar a nossa empresa para a gente não fechar as portas, né? Pensando dessa forma. E também tive o contato aí, foi o primeiro contato com a nossa ferramenta, que foi o consórcio. Foi um amigo meu que me vendeu na época um consórcio do banco, né? Foi um consórcio do Itaú, de carro. Eu comecei a pagar esse consórcio de carro e pensei, cara do céu, como que eu vou Ah, pagar muito esse surpreendido. consórcio? Não, eu falei, como que eu vou pagar esse consórcio? Ganhava um valor X, o consórcio era mais ou menos aí metade desse X, então eu pagava assim, tinha que deixar de diminuir a saída, tinha que diminuir algumas coisas, passava mês apertado, mas fui pagando esse consórcio. Mas eu falo muito que toda dor, tudo que a gente passa, todo sacrifício que a gente passa, a gente também colhe, né? A gente foca muito naquele negócio, todo ser humano quer sempre estar feliz, sempre estar alegre, e esquece que ele também tem que passar dificuldade. E desaprende como ver as coisas boas que acontecem dentro de uma situação ruim. Então, o que que eu aprendi com tudo isso? Foi um aprendizado sobre consultoria, né? Que hoje, grande parte da minha carteira, na verdade, 99% são empresários, e a gente sempre atua. Aí você fala, mas 99% do empresário, eu considero aí todos os públicos empresários. Quando você começa a fazer gestão das suas finanças, você acaba já se tornando de cara uma empresa. Então, a gente sempre analisa isso. E eu falo, mas eu sou um profissional autônomo. Mas você é um empresário. Você tem que pagar suas contas, você tem que fazer seu fluxo de caixa. E junto com toda essa dor que eu trouxe, eu consegui comprar na época um carro. Eu fui sorteado no consórcio. Consegui pagar as parcelas. Todo dia eu xingava meu gerente, que é meu amigo, e consegui pagar esse consórcio na época até contemplar. Quando contemplei, comprei uma caminhonete do ano e aproveitei bastante. Só que, paralelo a isso, eu estava aprendendo, estava fazendo alguns tipos de investimento e começou a dar um retorno muito interessante, do qual estava trazendo para mim um lucro maior do que o próprio lucro que eu ganhava dentro da empresa. Eu sempre fui um cara muito discreto, então às vezes as pessoas nem percebiam, porque eu não ostentava, não falava nada, e estava guardando esse recurso aí para mim estar podendo investir. E aí eu tive a ideia, falei assim, cara, se eu não tivesse feito esse consórcio, eu não tinha juntado o dinheiro desse carro. E aí foi quando eu peguei esse carro meu e passei ele, vendi, e peguei o dinheiro, e foi quando eu comecei os meus primeiros investimentos. Então, aquele recurso que eu juntei, eu comecei a pagar ele, agora, pagar ele não, investir ele, para trazer uma renda passiva. Todo mundo fica falando muito na internet, né? Quer ganhar dinheiro dormindo. Aham, aham. E comecei a desenvolver muito essa área. Então, essa foi a minha primeira experiência na área financeira e na área de consórcio. Então, foi algo que ficou marcado. Eu falo muito que muitas pessoas usam essa ferramenta como algo ali para conseguir ter como é que fala, vai conseguir pagar todo mês, guardar dinheiro todo mês, ter uma disciplina financeira, Isso. porque se a gente não tivesse feito isso, às vezes eu não teria conseguido juntar esse recurso e começar a minha vida financeira. E foi assim que eu comecei. Pô, bacana. E passando esse tempo, aí você fala, mas e a virada de chave?
Foram vários. Eu acho que a gente passa virada de chave a vida toda. A gente sempre está É, aprendendo. E o nosso perfil, tanto financeiro quanto, principalmente, nossa maturidade, ela vai mudando a cada experiência nova que você tem. Então, assim, eu tive a sorte de ter uma pessoa que me instruiu muito bem desde criança, que foi meu pai. Então, assim, tudo. Eu lembro de eu criança e falando, quanto tá a taxa Selic? Aí eu, caramba, rapaz, que é essa taxa desde aquela época. Selic? Eu ia lá, entrava na internet e olhava aqui quanto estava a taxa Selic para falar para ele. Na época, entrava, olhava, falava e saía, não tinha aquela curiosidade. E depois você foi entendendo, e assim, é muito interessante como tudo isso faz parte hoje do meu negócio, da minha É, vida, né? verdade. E começou dessa forma. Então, assim, eu acredito que as viradas de chave, para compartilhar com você, uma foi essa, foi todo esse aprendizado. Outra virada de chave foi a partir do momento que eu comecei a trabalhar para mim mesmo, eu tive as minhas dificuldades, porque antes era a dificuldade da nossa empresa, agora era da minha empresa. Então, eu comecei também a evoluir esse pensamento. E a partir daí, em 2021, em 2020 não, em 2019, eu entrei na Demicon. Eu trabalhei antes com alguns processos do Plano Collor, foi quando eu mudei para Goiânia, eu nem falei, né, que eu sou de Umas. E eu mudei para Goiânia e dentro de Goiânia eu comecei a trabalhar com esses processos do Plano Collor. Na época foi também uma pessoa que me ensinou bastante, que era meu cunhado, uma pessoa que tem uma experiência enorme e eu aprendi muito com ele. E a partir dali comecei a desenvolver a parte comercial, porque eu era um cara administrativo e tinha muito aquele negócio, ah, nossa, mas é ruim você ficar conversando com as pessoas. E eu tinha que nesse escritório ficar atendendo as pessoas do agro, porque a gente trabalhava com aquelas ações do Plano Collor. Então chegava o produtor lá o dia inteiro e eu tinha que às vezes acalmar, eu tinha que às vezes resolver e às vezes também tinha que sair, tomar um chopp com ele também. Então tinha as partes difíceis e a parte boa também. Mas Parte boa. o que foi melhor em tudo isso foi o relacionamento criado e o desenvolvimento comercial. A partir dali foi uma virada de chave que eu comecei a entender que a parte comercial é uma parte muito importante dentro de uma empresa, porque empresa nenhuma vai funcionar sem vender seu produto e sem ter uma parte comercial. Então, Não, não. foi a virada para a parte comercial. A partir dali estudei para tirar uma certificação, veio pandemia, só que logo eu tive a oportunidade de entrar dentro da Demicum. Entrei, aprendi bastante, tinha muito suporte do meu pai. E ele falou: não, manda bala, você está preparado. Eu estudando no mercado, entrei. A partir dali, trabalhei bastante, desenvolvi, até chegar numa oportunidade de gestão. Como se diz, apanhei demais, trabalhei demais, mas aprendi demais, criei uma casca muito boa. Então, isso aí, hoje é o que a gente tem de melhor. Só que em 2021 tive uma perda muito grande, aí foi a outra virada de chave, que foi justamente o falecimento do meu pai. Meu pai Hum, faleceu em 2021, Covid, com 59 anos. Meu, vamos falar assim, melhor amigo, meu ídolo, tudo isso e minha base para tudo, assim, aquilo ali foi muito impactante. Mas naquele momento que a gente pensa assim, cara, será que eu continuo fazendo isso aqui? Será que eu continuo trabalhando com essa parte? Porque eu estava já prestando consultoria para as empresas, eu estava já trabalhando com a parte de consórcio, e eu ficava assim, será que eu continuo? Porque a gente fica meio sem vontade, né? E aí no meio desse processo todo, eu assim, cara, mas eu trabalhei, estudei, que eu vi meu pai, eu vi minha família, às vezes dificuldade, a gente quer melhorar tudo isso. E aí eu olhava para trás e falava assim, e agora? O que que eu vou fazer? Só que aí eu continuei. Assim, nos momentos mais difíceis, eu vi meus irmãos, eu sou o mais velho, e quando eu via, toda vez que eu via o sofrimento dos meus irmãos, sofrimento da minha família, eu tinha que criar força, porque meu pai sempre foi um cara que, como é que eu vou te explicar? Companheiro e sempre ajudou todo mundo. Então eu falei, bacana. cara, peraí, aquele ensinamento, tudo aquilo que ele passou para mim tem algum sentido. Eu tenho que continuar trazendo isso para as pessoas próximas de mim. Eu tenho que ser a base agora. É quando a gente aprende, né, que a gente tem que virar adulto. Então, por isso que é mais uma virada muito importante. Aí você fala, cara, agora não tem volta, foguete não tem ré. E como sempre tivemos como é que fala, um relacionamento muito bom, eu praticamente olhei e falei assim, cara, eu já sei o que que ele vai querer que eu faça. E a primeira coisa que eu tinha certeza que ele queria que eu fizesse era cuidar dos meus irmãos e continuar o que eu estava fazendo, que ele estava muito orgulhoso, eu já estava numa gestão, eu já tinha equipe e estava tudo indo muito bem. A partir dali,
foi a outra virada de chave, foi quando a gente entrou de cabeça em tudo mesmo e fomos desenvolvendo as nossas regiões. Então, assim, para ser bem transparente com você hoje, eu acho que a virada de chave, ela acontece, mas ela não deixa de acontecer, ela vai acontecer sempre. É, A é partir verdade. daí, Você a falou, partir daí eu sempre tive um, você falou muito bem. Ô, Neto, se eu te falar as viradas de chave que eu já tive para chegar onde eu cheguei, cara, a gente vai ficar aqui até com meia-noite. certeza. Hoje sou 52 anos, metade da minha vida eu morei fora do Brasil, morei em Portugal. Mas lá em Portugal, eu só trabalhei em dois lugares. Agora, aqui no Brasil, cara, eu trabalhei em vários lugares. Que é essa tal da virada de chave, que eu não estava eu estava insatisfeito dessa empresa. Eu não me encontrava nessa empresa para crescer e que foi a virada de chave. Neto é referência, excelente bate-papo. Muito obrigado aí, Gabriel. Obrigadão, irmão. Deixa eu só dar uma boa noite aqui. Netão José, boa noite. Matheus, boa noite. Urivaldo, muito boa noite. Elivaldo também. Getúlio, Duene, Thaís, boa noite. E o Gabriel, que desejou aqui um abraço para o nosso amigo Neto. Neto, então vamos para a pauta. A pauta de hoje é o mercado de consórcio no Brasil. Não, desculpa. Perdão. Nosso bate-papo de hoje é sobre as cartas contempladas fora do Brasil e dentro do Brasil. Desculpa. Então vamos lá. O mercado do consórcio do Brasil caiu nas graças do consumidor brasileiro e vive uma boa fase. Eu fiz algumas perguntas aqui para a gente desenvolver ao longo desse bate-papo, Neto. Tá. Vamos lá. A primeira é por que o mercado de consórcio cresceu tanto assim, cara? Fala para mim. Eu acredito que são vários fatores. O produto consórcio em si, ele tem uma cultura muito mal comercializada. Muitas das vezes ele é um produto vendido de uma forma por reciprocidade. Então, muitas das pessoas não têm noção do potencial que esse produto tem. E eu acredito que com esse crescimento, principalmente o que a gente está vendo aí nas empresas de consórcio, a gente percebe uma profissionalização na área. Na nossa empresa mesmo, a gente especializa aí os consultores para estarem aptos aí não só para estar trazendo consórcio, mas também para prestar uma consultoria e usar a ferramenta como solução. Então, o que eu acredito num primeiro momento é o pessoal conseguindo enxergar as operações que estão acontecendo e também o cenário que a gente vive hoje. Nós vivemos hoje um cenário aí de alta taxa Selic, né? Então a gente tem aí uma inflação muito alta, as taxas de juros, o que que isso traz? Altas taxas de juros, então está trazendo dificuldade, pouco dinheiro no mercado, e o que que isso vai acarretar? Com altas taxas de juros, ou a pessoa não vai fazer o tipo de investimento, ou então quando ela fizer, ela vai fazer um grande endividamento. E isso trouxe uma conscientização que o planejamento é o melhor caminho. Então a gente amadurece e cresce na dor mesmo. A gente está passando um cenário difícil e com essas operações diferenciadas que a gente está trazendo aí no mercado, eu tenho toda certeza que está trazendo aí um incentivo muito grande, principalmente para o empresário em si que pensa em crescer, pensa em fazer um bom negócio e principalmente não quer se endividar e fazer alguma coisa que ele não vai ter condições de pagar. Eu acho que é esse conjunto todo que está fazendo todo esse crescimento e essa diferença hoje em dia, viu, Alvarenga? Muito bem. Neto, você já respondeu a segunda pergunta, seria o que isso significa para o mercado de consórcio brasileiro e no exterior? Você falou que vamos lá, em 2024 foi menos que 2023. No seu ponto de vista, o que está faltando para esse ano, 2025, dar uma alavancada melhor no mercado de consórcio? Acredito que esse ano já está começando muito bem. A gente teve um encerramento aí em 2024 espetacular. Boa. Batemos aí metas e recorde. E a gente está vendo a expectativa para esse ano, uma expectativa ainda maior. Então, eu acredito que já estamos no caminho certo. Falo que a gente plantou a semente, é aquele negócio, a gente está Isso. plantando, eu falo muito isso para os consultores das nossas unidades, que o trabalho ele não é só a venda. O trabalho é você trazer conhecimento, é prestar uma consultoria Plantar. exatamente, a venda vira uma consequência. Já teve cliente meu que veio entrar em contato comigo agora no fim do ano.
para fazer É, uma operação, sendo que eu atendi ele há 4 anos atrás. mas, Então, cara, é muito tempo. sim. Ô Neto, você poderia mensurar para mim quantas cartas contempladas no ano passado? Pode falar aí dois nichos só, pode falar de automóveis e carros. Quantas que você e a sua equipe fizeram no ano passado? Só para ter uma ideia. Nossa, a gente fez muitas cartas ano passado. Para você ter noção, nós tínhamos uma meta aí da matriz de comercialização de crédito, de uma média aí de 180, 190 milhões no ano. Nós encerramos aí o ano com 274 milhões vendidos. Então, É assim, muito é uma média muito grande. A margem está crescendo bastante. bacana. Pegando esse gancho para mim, qual é o tipo de nicho que vocês trabalham? Essa seria a terceira pergunta. Você trabalha com aviões, com helicóptero, com tratores, com carro, com imóvel, fazenda? Fala um pouco Tá, demais aí sobre. tá. Só para explicar também, esses números são só de uma unidade nossa, tá? Então, se a gente for falar de forma nacional, tá passando o bico. Caramba, mais para frente, a gente Uhum, vai falar um pouco sobre a sua empresa, certo. números, unidades. A gente vai aprofundar mais um pouco sobre a Ótimo. empresa que você trabalha, tá Eu bom? falo, Então eu fala para uso, mim aí a diversificação de nicho que vocês trabalham aí. eu uso a ferramenta consórcio para alavancagem e também para trabalhar com recurso barato. Se eu falar que existe um nicho, eu estou fugindo da realidade, porque a gente trabalha em cima de individualidade e em cima de projeto personalizado. Então, hoje a gente tem várias segmentações. A gente tem aí o empresário que quer levantar empresa, capital para sua empresa. A gente tem aquele público que quer comprar o primeiro imóvel. A gente também tem aquele público que quer aumentar patrimônio, quer aumentar sua frota, quer comprar algum veículo, alguma modalidade também para lazer. Então, assim, hoje a gente generalizou. Acredito que você perguntar qual que é o público, eu falo quem quer planejar e quem quer ter recurso barato. Então você pensa o quanto que isso pode abranger de público, né? É verdade, verdade, verdade. Vamos lá para a quarta. Ô, qual desses nichos que você falou, que nós falamos agora, que está em grande crescimento? É o automóvel, é o imóvel, é o agro, é o trator? Qual desses nichos que as pessoas procuram mais? Ô Neto, vamos fazer um consórcio disso? Certo. Nós trabalhamos muito com o cross-selling, ô Luiz. O que que é o cross-selling? A gente vende de todos os tipos de nicho. Então a gente tem hoje, para ser bem breve, três tipos de consórcio. Nós temos o consórcio imobiliário, nós temos o consórcio de motores e nós temos o consórcio de serviço. E hoje a gente tem metas para os três nichos. Então, assim, às vezes, o nosso campeão de vendas hoje é o consórcio imobiliário, porque a gente usa muito essa ferramenta para alavancar, para o cara levantar recursos em cima do próprio patrimônio. Então, hoje ele é o campeão e também porque o seu volume é um volume maior. Enquanto no consórcio de motores, por mais que a gente tenha aí grandes aí, veículos com valores altos, como carretas, colheitadeira, até um próprio aeronave, a gente sabe que na parte imobiliária a gente vai ter um valor maior, até porque a nossa empresa surgiu do consórcio imobiliário. As Imobiliário. outras modalidades foram implantadas aí no decorrer desse crescimento. E na parte de serviço, a gente abrange também parte de consórcio para viagem, consórcio para cirurgia plástica, consórcio aí para Rapaz, casamento. Então, assim, está crescendo, se eu falar para você, geral, é crescendo de forma geral. A gente consegue fazer uma meta, consegue bater e a ideia é aumentar. A ideia da empresa é crescer em todas as modalidades, porque aí a gente consegue ter um produto aí mais eficaz, a gente consegue ter mais cotas vendidas, com isso a gente tem uma arrecadação melhor para todas as segmentações. pô, espetacular, cara. Não sabia disso, do casamento, para cirurgia. Cara, não sabia. Cara, vamos lá. Ah, ô Neto, o que você espera nesse setor do consórcio para esse ano corrente, 2025? Luiz, o cenário, a gente sempre busca prestar uma consultoria para a gente melhorar a vida do empresário. Lembrando que eu falo empresário, mas é
o público que quer planejar, o público que quer levantar recurso, quer fazer um bom investimento. E quando a gente vê no nosso cenário econômico, a gente acredita muito que isso vai proporcionar mais investidores, mais negócios sendo realizados, porque hoje eu criei hoje, até numa conversa que eu tive com o Peterson, nós hoje temos um conceito cultural muito forte aqui, que é o quê? A pessoa, quando ela começa a mexer com dinheiro, a primeira conta que ela aprende a fazer quando ela mexe com dinheiro é quanto que ela dá conta de pagar de parcela. É a primeira conta. Eu ganho ali meus 5.000, meus 3.000, meus 2.000, eu tenho meu salário, eu dou conta de pagar X. Ela não faz cálculo, ela não sabe o tempo, ela não faz noção. A gente, na verdade, tem, não só na área empresarial, mas na área física também, muitos aventureiros, pessoas que vão fazendo, têm coragem e acabam conseguindo efetivar isso. Quando a gente vê um pouco mais de estruturação, nós enxergamos aí o pessoal que começa a fazer custo de taxa. Ah, eu quero taxa, quero taxa, eu quero taxa. Sempre fixado muito a parte de taxa. E quando a gente vê mais desenvolvimento ainda, a gente já começa a ver a parte de custo da operação. Quanto que esse dinheiro me custa para eu fazer esse tipo de operação? E por que que eu acho isso muito importante? Porque o cenário que a gente vive hoje mesmo, com essa alta taxa de juros, muitas das vezes vai ter alguns investimentos que são mais interessantes você pegar seu recurso, investir num próprio CDB da vida, do que você fazer qualquer aquisição à vista. Porque se você pega só esse rendimento, hoje ele vai pagar para você uma parcela de um investimento, você levantar esse mesmo recurso através da ferramenta consórcio ainda vai te sobrar dinheiro. Então você começa a fazer essa conta. Peraí, com esse dinheiro aqui, eu coloco aqui, eu tenho quanto de rendimento? Com esse rendimento aqui, versus subtraindo a taxa, ele ainda é interessante. Então, quando o cara começa a entender assim, peraí, a taxa às vezes não é o mais importante. Eu posso pegar, às vezes, um recurso com a taxa de 10%. Se eu conseguir um negócio que eu vou ter um rendimento de 20%, eu praticamente vou dobrar esse capital. E quanto mais capital eu tiver, mais eu vou conseguir investir. E no decorrer dessa cultura, você vai entendendo que os grandes empresários, eles já olham também para a parte de custo de oportunidade. O cara sempre está capitalizado, ele sempre está de olho na oportunidade, no meio de qualquer dificuldade financeira, ele vai estar capitalizado e ele vai estar comprando aí essas oportunidades. É aquele ditado, onde tem gente chorando, tem as pessoas aí que estão vendendo lenço, né? Então, no meio desse percurso aí, o grande empresário compra muita coisa, a gente conhece bastante que compra imóvel, que faz negociações aí, ganhando aí mais de 100% aí em cima da operação, que às vezes pega uma pessoa ali que está apertada, que não se planejou, pegou uma taxa alta e precisa se desfazer porque não consegue pagar, e aí a gente vê esse custo da operação. Isso tudo acarreta num crescimento muito grande dentro do nosso mercado, que tem em paralelo uma empresa que está investindo o tempo inteiro. Ela sempre está investindo, além da gente estar com grandes patrocínios, ela sempre está investindo no produto. A gente tem novidade todo mês, ô Luiz. Todo mês ela solta alguma novidade, ela solta grupos novos, ela muda, ela cria modalidades de lance, ela cria operações que não existem no mercado. Então, se eu te falar bem transparente, o que que eu acredito que a gente tem de perspectiva para esse ano, a gente vai voar mais ainda. Pô, É, bacana, bacana, não, bacana. não, não, Perfeito. não só pensando em venda de consórcio, mas pensando em conscientização e pessoas que vão estar aderindo, porque enxergam que o planejamento é algo que vale a pena, que tudo que é planejado tem chance de dar mais certo. Então, para mim, a gente está voando e aquele ditado, até falarem não, que o Elon Musk inventou um foguete aí que dá ré, né? O nosso não tem como dar ré mais, já foi implantado e a cultura está Verdade, muito verdade. envolvida. E quando a gente faz uma operação, põe um dinheiro barato na mão do nosso cliente, ele não para de operar com a gente. Então, pega toda essa segmentação. Acredito que um ano surpreendente, com toda certeza, nós temos aí as nossas metas e o que também já está trazendo aí de perspectiva estatística é um crescimento muito grande. Oh, espetacular, Neto. Neto, olha, eu reparei quando você falou de consórcio, eu vi que no trajeto aí você ficou tão assim emocionado para falar como que você gosta de trabalhar com isso e Sim. principalmente trabalhar com a empresa que agora a gente vai falar um pouco sobre ela. Gostaria que você falasse o nome da empresa, aonde está localizado, quais são as unidades, quais são os planos para criar novas unidades e por aí vai. Pode ficar à vontade aí para falar um pouco dessa empresa aí. Então, nossa
nossa empresa, ela chama Demicon. Ela começou aí como a Demilar, uma empresa que tem mais de 30 anos de mercado. Nós começamos aí com a Demilar, fomos nós que fundamos o consórcio imobiliário aí no país. E através dessa fundação aí, nós começamos a desenrolar esse produto de uma forma para estar conseguindo cada vez mais atender o nosso cliente. Uma empresa fundada em Curitiba. Hoje nós temos aí essa holding, que é a Demicon, que possui aí grandes marcas administradas por nós. Uma coisa legal que eu aprendi quando essa empresa veio para Goiás, porque aqui em Goiás ela tem 5 anos praticamente. Então, quando a gente começou essa implantação aqui, muitas pessoas às vezes não conheciam. Eu lembro que o nosso garoto propaganda na época era Luísa Posse, hoje é o Tadeu Schmidt, hoje a gente está no Big Brother. Hoje nós estamos aqui numa área bem mais conhecida, dizendo com a nossa parte geográfica de Goiás em si. Hoje eu atuo como licenciado com os meus sócios aí, o Alcimar, o Xuxiai, pessoas aí que a gente trabalha muito bem junto, pessoas que a gente é considerado irmãos mesmo, e nós acreditamos muito em todo esse projeto. A Demicon, ela hoje administra grandes marcas como referência por saber fazer esse tipo de operação, como marcas da consórcio New Holland, consórcio Librelato, consórcio Iveco, consórcio Mitsubishi. Nós hoje estamos patrocinando São Paulo, nós temos aí consórcio alguns times de futebol, o Grupo Massa, que é o grupo do Ratinho, também tem parceria com a gente. E no meio de toda essa operação aí, surgiram grandes investidores que viram nosso projeto, acreditaram e tiveram aquela visão futura, né? Falando assim, cara, aqui o negócio vai crescer, que a gente tem pessoas fortes aí, como o próprio pessoal da Tricorp, o Roberto Justo, hoje é um dos sócios da Demicon, e nós temos aí uma grande leva de investidores que estão aí também investindo dentro da empresa, que enxergam que vai ser uma oportunidade muito grande. E surgem boatos que está vindo mais coisas boas por aí. A gente ainda Glória. não tem acesso, mas é o que eu falo, a empresa está sempre crescendo e investindo. Então, isso para mim vai muito em paralelo com o que a gente busca, que é crescer junto e trazer um produto melhor e melhorar sempre para estar podendo atender melhor aí o Deixa nosso eu te, público. deixa eu te perguntar, curiosidade. Uhum. Então, afinal, o que você veio fazer aqui em Rio Verde? Eu vim aqui porque a gente está estruturando uma operação aqui em Rio Ah, Verde. Nós já temos unidade aqui. boa. Hoje nós estamos com unidade em Goiânia, temos 3 unidades em Goiânia, temos unidade em Anápolis, Itumbiara, e estamos desenvolvendo essa questão de Rio Verde. E temos também aí um projeto bem, bem breve. Eu acho que logo, logo também já estamos tirando o papel de abrir unidade também em Jataí, Boa. Aparecida. Então, essa área de Goiás aqui é uma área que nós estamos trabalhando bastante, e eu falo muito, todo lugar que a gente vai, sobre você ter sempre caráter e transparência, porque quando você está atendendo as pessoas, eu não penso que eu estou fazendo venda, eu estou fazendo novos relacionamentos, novas amizades, e isso para a gente é o mais importante, esse sentimento aqui de confiança, de não ser aquele, como fala, aquela área prostituída do mercado, né? Aquele pessoal que só está aqui para vender e fazer, vender, ir embora e não conversar. Não, nós trabalhamos aqui com um perfil aí de realmente desenvolver relacionamento, realmente estar perto aí das pessoas para a gente estar fazendo tudo isso acontecer aí de forma uniforme, saudável, vira orgânico, né, Luiz? Quando você vai fazendo amizade, o negócio acontece, a É, pessoa vê que você é sério e isso é muito importante. só para você ver, quem um dia ia pensar que eu ia te conhecer, cara? Ah, não tinha nem hipótese. Eu já te conheço, já tenho o quê? Uns 8 meses, né? Você já esteve Tempinho aqui? bom, tem um tempo Você já bom aí. esteve aqui umas 5 vezes já, 5, 6 Acho que vezes. tem até um pouquinho mais. Não, é mais ou menos isso. É porque Umas tinha 5, Rio Verde 6 também. vezes. E quando Isso. você vem para cá, a gente assim nunca teve esse bate-papo, porque sempre tem alguma coisa para comer, um camarão, um champanhe, um trem. A gente nunca bateu esse bate-papo mesmo a sério, para Sim. saber um pouco da Demicon. Cara, espetacular. Neto, gostei muito do bate-papo. Nós navegamos um pouco sobre esse mar, né? Um mar pouco navegável para alguns, né? Deu para entender bastante a importância do planejamento. Você sempre tocou, sempre foi enfático para falar sobre planejamento, se organizar, planejar, para que no futuro próximo você possa ser contemplado. Ô Neto, para encerrar o nosso bate-papo, qual o recado que você deixa
para uma pessoa que pretende investir? Vamos lá, a pessoa tem um salário de R$ 5.000. O que essa pessoa pode fazer com R$ 5.000? A primeira sugestão que eu dou é venha conhecer o produto e Boa. venha conhecer nossas operações. Esquece toda a parte básica que você já conheceu. Isso. Nós temos aí grandes profissionais que vão poder atuar, te ajudar a fazer o melhor projeto, isso de forma planejada, consultiva. E principalmente se você pensa em investir e quer aprender a ganhar dinheiro com consórcio, nós vamos estar aqui à sua disposição para estar trazendo essas operações. Como que funciona isso? Falando bem prévio. Hoje, a gente vê nessa alta taxa de juros, eu acho que faz total sentido. E qualquer pessoa, você pode conversar com qualquer um, gostaria de ter dinheiro barato no bolso. Ou conseguir conquistar aquele sonho que às vezes está distante e você não tem nem noção como começar, como dar o start. Nós vamos trazer esse planejamento e o melhor, isso não tem custo nenhum. Isso é uma coisa que a gente faz pensando em trazer oportunidade e principalmente para mostrar para o cliente que o planejamento sempre vai vencer. Você quer coisa imediata, tudo que você quiser imediato, você pode preparar que o custo é mais alto. Se você quiser se planejar, nós estamos falando aí de levantar recursos aí com taxas aí a partir de 0,2 ao mês. A gente está falando de um custo de operação mais barato que existe. Então, se você tem interesse em saber mais como funciona, acho que vale a pena a gente marcar esse bate-papo. Pode pegar o contato, pode entrar e conversar com a gente, que isso aí é uma coisa que a gente vai disponibilizar. Eu falo assim, esse aí é o segredo, nós vamos contar o segredo. Mas por que que a gente vai contar o segredo? Porque a gente não está aqui para guardar nada, a gente não é baú, a gente está aqui para trabalhar e trazer essas oportunidades aí para todos os nossos clientes, para amigos. Então, se você quer investir também, quer fazer um tipo de investimento que tem solidez, que vai estar te protegendo seu dinheiro da inflação, nós também vamos ter esse tipo de investimento que vai proteger seu dinheiro da inflação. E você, empresário, não se esqueça, você não pode estar descapitalizado nunca. Então, nós temos planejamento para você fazer suas operações, continuar planejado e não se desesperar nesses momentos aí de dificuldade financeira. Você vai estar preparado e municiado para estar fazendo boas compras, boas aquisições e trabalhando aí com cabeça leve, né? Aquele negócio, nossa, se eu não vender esse estoque aqui, se eu não fizer meu recurso não volta para o meu caixa. E aí eu estou descapitalizado. Ou então, nossa, se o banco não arrumar dinheiro para mim, eu não vou conseguir fazer minha safra. Nós vamos fazer um planejamento para você conseguir estar sempre apto para fazer suas negociações e sempre ganhando dinheiro em cima das nossas operações. Então, nós estamos aqui para trazer um trabalho profissional, sério e transparente. Pode contar conosco aí sempre. Diferente, você quer investir 1.000, 2.000, 5.000, 100.000, 1 milhão mês para a gente, nós vamos tratar você aí com toda atenção e compartilhando com vocês esse segredo. Muito bem. Neto, espetacular. Ficamos praticamente quase 40 minutos aqui no bate-papo. Antes que eu me esqueça, é do nosso gosto você abrir uma unidade em Jataí, tá? Seja bem-vindo, conta comigo, conta com o doutor Humberto, que você já conhece. E, cara, estamos aqui de portas abertas. Tem muito mercado para ser explorado, principalmente aqui em Jataí, ao redor, que tem Caiapônia, tem Doverlândia, cara, para esse lado, para cá, tem muita coisa para ser investido. Tá bom, gente? Vou deixar o telefone, o contato dessa fera aqui. Você encontra ele no WhatsApp 62 98 506 7773. No Instagram é o @Eurípides Neto _negócios. No Facebook, quase você não entra lá, né, Neto? Quase não entra. Eurípides Silveira Neto. Você vai encontrar aí o Eurípides, chama ele para conversar, que com certeza ele vai te dar alguma solução para você investir o dinheiro de qualquer quantidade para qualquer tipo de nicho. Você sabe, Honesto? você sabe qual que é o segredo, Luiz? Pode De falar. tudo? Não importa a situação, não importa o momento, sempre aprenda a fazer disso que você está vivendo algo bom. Então, não É importa se você verdade. está passando uma dificuldade, eu falo isso porque a gente vê muita gente reclamando da alta do dólar, e eu estou tocando nesse público porque você mesmo trabalha bastante com pessoas no exterior. Mas se for olhar pelo outro lado, às vezes é o momento para você também estar investindo aqui. Se o dólar, se o euro, se a libra são moedas que estão valorizadas, imagina trazer nessa conversão aqui para operações aqui dentro do Brasil. Muito bem, Neto.
antes de acabar, eu ia acabar agora, porque já são quase 20 horas, mas você abriu aí, abriu não, você deixou uma deixa, e eu vou te perguntar que está totalmente fora de pauta. Uhum. Como que um brasileiro mora em Portugal, ou um brasileiro que mora em Orlando, ou na Flórida, ou até na Califórnia, agora que está tendo incêndio, como que ele consegue fazer um consórcio para investir aqui no Brasil? Isso um brasileiro, tá? Qual é o passo a Então, passo? então, o que que acontece bastante? A maioria das pessoas que saem do Brasil para ir para o exterior, elas têm dois caminhos. Um, ou ela resolve morar lá o resto do tempo, mas ela sempre tem família aqui, e às vezes ela quer vir visitar, sempre passa um tempo aqui, ou então leva a família para lá, ou então ela vai trabalhar para crescer, fazer alguns investimentos e retornar para cá, vindo capitalizado. Hoje, qualquer pessoa, qualquer brasileiro que tenha documentação aqui dentro do Brasil, ela pode conseguir fazer esse consórcio. Nós temos operações aí mesmo que ele vai estar conseguindo ganhar dinheiro investindo aqui. Não só para aquisição também, tá? Nós temos outro tipo de Boa. operação. Mas o que acontece bastante, que eu vejo nesse público, são pessoas que na parte de transformar no câmbio da transformação da libra, do euro ou do dólar para real, elas conseguem fazer aí grandes valores de crédito. E isso acarreta aí um projeto planejado, estruturado, utilizando a nossa ferramenta, para ela fazer patrimônio aqui, várias receitas com imóvel de aluguel. Boa, Então, boa, boa. imagina fazendo um investimento. Eu tenho um amigo meu que eu uso muito como exemplo que investe média de, começou investindo, né, 1.000 libras mês. A gente transformando isso pro real, a gente tem noção aí que dá para fazer grandes operações. Ele fez com a gente, para você ter noção aí, mais de 1,5 milhão em cotas, e a gente dividiu isso em várias cotas, e ele foi comprando, a ideia é contemplando, comprando imóveis, e cada vez que ele comprava um imóvel, ele locava esse imóvel e o inquilino ia pagando para ele esse aluguel. Então, Ô, quando ele Neto, quiser voltar, ele tem renda. independente do estado, Sim, né? Independente do ele trabalha a nível estado. Ah, nacional. Neto, eu quero uma casa lá em Salvador, lá em Maceió ou lá em Curitiba. Ele vai estar com a carta com aquele valor. Aí ele pode comprar casa em qualquer lugar. É assim que funciona? Ele pode comprar em qualquer lugar, a nível nacional. Boa, entendi, entendi. Hoje Ô, Neto, tem clientes mesmo que fazem consórcio para comprar casa na praia. boa. Que de Goiás, mas Ô, Neto, comprando na casa na praia. próxima vez que a gente se encontrar, a gente tem que amadurecer essa ideia aí, cara. Tem, Amadurecer isso aí, tomar um tem sim. café, porque morei em Portugal 22 anos, meus grandes amigos. Eu aqui eu tenho pouquíssimos amigos aqui no estado de Goiás. Eu tenho Vitória Espírito Santo, que é onde eu nasci, né? Servi o exército lá. E os 20 anos de idade eu fui para Portugal. Sabia, você sabia que a gente tem unidade em Vila Velha? Sério, na minha cidade, cara. Sério, na minha Sério, cidade. Nasci lá. coincidência. Que bacana. Sim, o pessoal, o E, Silmar e o Rodrigo têm unidade lá. pô, bacana, cara. Cara, isso me interessa bastante. Vamos mexer o caldo aí pra gente pegar alguns brasileiros que moram em Portugal, na Espanha, ou em Orlando, em Nova York. Tenho contato bastante lá em Nova York. E pra gente trabalhar em cima, cara. Uhum. Eu tenho filho para criar. Coisa boa. Ô, Vamos Neto, trabalhar. muito obrigado pelas suas explicações. Agradeço demais pelo bate-papo. Deixa eu só dar um oi aqui, cara. É muita gente que entrou, cara. É muita gente. Eu parei aqui no Igor, boa noite. A Cássio aqui de Jataí, boa noite. Otacílio, muito boa noite. Rodrigo, Web Thiago, a Terezinha Moura Corretora, a Mandioca Padrão, boa noite. Gabriela Personal, boa noite. Cara, entrou uma galera que entra e sai, entendendo? Entra e sai, entra e sai, Sim, entra e sai. Como fica gravado, ou seja, amanhã ele assiste, ou no domingo assiste. Thales Borges, boa noite. Lucas, Diogo, boa noite. Igor, Matheus, Ismael Importado, Juliene, Kaguma, boa noite. Gente, eu vou dar como encerrado a live. Muito obrigado mais uma vez. Boa viagem amanhã para a capital. Eu sei que amanhã você vai assistir um jogo importante. Torce para o nosso time. é isso aí. E na próxima vez a gente toma um café junto. Tá bom, meu amigo? Luiz, muito obrigado aí pela Te oportunidade. agradeço. Conta com a gente sempre, não só comigo, mas com toda a nossa equipe. Nós estamos aqui para somar sempre e parabéns aí pelo seu programa.
Você está mandando Muito bem, bem. qualquer coisa a gente está sempre à sua disposição. Espetacular. Neto, brigadão, irmão. Obrigado mesmo, tá? Eu Boa que viagem e regresso. agradeço. Até a próxima Obrigado, vez. fique Até com o Deus. próximo encontro. Até mais.